quando o búfalo não era rei. Como bom caipira, fui criado com base sólida de dieta de Globo Rural nas manhãs de domingo. Como assim? Você não assistia o programa de TV todo santo domingo? Você não assinava a revista Globo Rural? Esse pessoal não sabe o que é bom. Isso significa que minha primeira imagem da Ilha do Marajó foi construída com base em cenas de vastos rebanhos de búfalo, o bubalos bubales, passando pelos campos semi-alagados marajoaras. Esse cenário épico era o figurinho fácil das sessões dominicais de televisão lá em casa. É claro, os bichões de chifre curvo e pelagem negro-azulada, eles pertencem a uma espécie de origem asiática, introduzida na Ilha do Marajó há pouquíssimo tempo. No entanto, existe um excelente motivo por trás do sucesso dos bubalinos nessa massa insular do tamanho da Suíça. E não tem a ver com o costume de botar a floresta abaixo, sumariamente, e jogar boi nos escombros, ao contrário do que se faz com frequência hoje em dia, infelizmente. Ocorre que os búfalos só se adaptaram tão bem à Ilha do Marajó porque ela era naturalmente repleta de campos abertos alagáveis. E bota alagáveis nisso, ao menos em parte do ano. Cobrindo cerca de 40% do território marajoara, ou mais de 23 mil km², em especial do lado leste da região, esses campos possuem poucas árvores e arbustos baixinhos em geral. E a diversidade de espécies de plantas é muito menor do que o existente no resto da Amazônia. Os marajoaras reconhecem tradicionalmente apenas duas estações do ano: a cheia, de janeiro a junho, durante a qual quantidades ridiculamente altas de chuva, de 2.800 milímetros até 3.400 milímetros por ano, caem de chofre na ilha. E a seca, com pouquíssima chuva, óbvio, vai de agosto até dezembro. Julho é considerado um mês de transição. Em geral, a estação chuvosa é alguns graus mais quente que a seca. De certo modo, tal descrição de sazonalidade, ou seja, da variação de condições climáticas entre a estação do ano, prevalente em Marajó, ele vale para o resto da Amazônia. Embora os extremos de clima marajoaras sejam especialmente exagerados, às vezes lembrando mais o Pantanal do que a região amazônica propriamente dita. O fator crucial desse cenário talvez seja a interação entre o clima e as condições topográficas do solo. O chão argiloso e pobre em nutrientes dos campos de Marajó é altamente impermeável, e alguém já comparou a estrutura do interior da ilha a uma bandeja ou a de um pires com bordas elevadas. Ou seja, extensões consideráveis de terra do miolo de Marajó estão abaixo do nível do mar. Isso significa que, na cheia, a água da chuva praticamente não tem para onde escorrer, e só as áreas mais altas conseguem escapar da inundação. Calcula-se que durante metade do ano, 70% do território da ilha fica coberto por uma camada de água entre 1 a 2 metros de profundidade, incluindo aí tanto a região dos campos quanto de florestas inundáveis. Apesar da abundância de chuvas e a dificuldade do escoamento da água nos meses de cheia, quando vem a seca, os rios ficam temporariamente com leito enxuto, uma cena que as pessoas estão mais acostumadas a imaginar na caatinga nordestina. Até os cursos d'água permanente perdem boa parte de sua força. O solo ressequido, muitas vezes, acaba rachando debaixo da luz solar inclemente, formando estruturas características conhecidas como terroadas. É preciso considerar ainda que a influência das marés, já que estamos bem perto do mar, afeta o curso inferior dos rios. Essa soma de fatores fez com que a agricultura não fosse a estratégia das mais atraentes. A agricultura não foi a estratégia mais atraente na região dos campos. A situação do lado oeste de Marajó é consideravelmente diferente, porque ali os sedimentos de matéria orgânica trazidos pelo Amazonas, em sua longa jornada, tendem a se depositar, criando um solo com boa fertilidade. Antes da chegada dos europeus, devem ter existido lavouras de pequena escala nessa parte da ilha, em especial de plantas como a onipresente mandioca, mas não há indício de atividade agrícola intensa. Além disso, os habitantes provavelmente realizavam algum tipo de manejo das espécies de palmeiras, como o buriti e o açaí, utilizando seus frutos e mesmo a seiva como fonte alimentar.
Não parece o lugar mais promissor do planeta para o surgimento de uma sociedade complexa, né? Convenhamos. Se não fosse a vida aquática da região. Com efeito, o ritmo de cheias e secas nos campos da ilha cria oportunidades interessantíssimas para quem se dispõe a comer peixe, bem como tartarugas e ovos de tartarugas, outra grande fonte de fartura gastronômica na Amazônia do passado e do presente. Quando a inundação faz os rios transbordarem e encherem o interior da ilha, peixes que estavam no leito principal dos cursos dos rios nadam para botar seus ovos nas regiões alagadas. Conforme os rios vão voltando para seu curso normal, tem peixes que conseguem retornar aos seus antigos lares, e outros ficam presos em lagoas ou poças d'água que vão secando lentamente. Essa fase transicional entre a cheia e a seca é especialmente interessante para os seres humanos. Os pescadores podem aproveitar para recolher grandes quantidades de peixes ilhados sem muita dificuldade. Ainda hoje, moradores do Marajó usam currais e represas artificiais nas cabeceiras para impedir que os peixes voltem para o seu curso natural, para o curso principal dos rios, aumentando ainda mais a fartura natural trazida pela fase da cheia. Ao que tudo indica, os habitantes originais da ilha usavam esse tipo de estratégia simples para garantir a subsistência durante milênios. No mínimo, desde uns 3.500 anos atrás, quando temos as primeiras datações diretas relativas à ocupação de Marajó, que parecem vir de pequenas aldeias. Por outro lado, por motivos que ainda não estão claros, a coisa mudou de figura por volta de 400 d.C., quando do outro lado do Atlântico, o Império Romano ainda era o senhor da Europa, pelo menos da Europa Ocidental, incluindo o futuro território português, se você não esteja lembrado. Os antigos marajoaras passaram a realizar intervenções de grande escala em seu ambiente natural, e a cultura material deles foi afetada por transformações igualmente impressionantes.